Olá, uma boa noite para todos os que estarão participando do estudo teológico, mais uma aula teológica, estudo sobre a pessoa de Deus, e hoje ainda na matéria Bibliologia, a ciência da Bíblia, o estudo sobre a Palavra de Deus. É um privilégio que nós temos de reunirmos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Sabemos que não tem aula mais importante do que as coisas de Deus. O Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu considero um privilégio de aprender a cada dia, a cada momento da nossa vida, das maravilhas de Deus. E sempre gratos a Deus por estar ao nosso alcance. Se você quiser ler a Bíblia o dia inteiro, a noite inteira, você pode fazer. Então ela encontra-se ao nosso alcance, certo? Então eu desejo a todos uma boa aula e uma horinha aí na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo, irmão Uziel, a irmã Angelita, que estão aí conosco. Uma boa noite para vocês também e para todos aí de Ribeirão Preto. Deus esteja abençoando. Bom? O irmão Ailton também está aí conosco. Que Deus esteja abençoando o irmão Ailton. Esperamos que possa sentir bem aí nesta aula teológica, ok? É apenas uma horinha, e nesta horinha procuramos aproveitar o máximo, certo? Irmão Ailton e quem sabe a família, parece que está de férias, irmão Ailton, e o neném que já está bem grande, e também a nossa irmã Maria José Buono Monteiro. Deus esteja abençoando, irmã Maria José. Bem-vinda à nossa aula teológica. A ex-aluna da minha esposa, ela ficou muito feliz de conversar com a irmã no outro domingo. Que Deus abençoe a irmã Maria José. Seja bem-vinda. Nós vamos orar. Quem sabe vai chegar mais irmãos e vamos rogar a Deus por esta aula. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, não temos palavras, meu Deus, para te agradecer pelos teus cuidados paternais. O Senhor tem abençoado o teu povo com a tua palavra, com o Espírito Santo que habita em nossas vidas. O Senhor tem abençoado o meu lar com a boa melhora da minha filha Dilaine. Nós continuamos te agradecendo, porque o Senhor obrou maravilhas na vida dela, em nossas vidas. Continue, ó Pai, abençoando. O Senhor abençoou também a mãe da irmã Miriam, que submeteu à cirurgia na segunda-feira. Continua abençoando a tua serva. E também, ó Pai, aquela pessoa lá do Ceará, 30 dias já entubada, e agora está melhor também. Pedimos pela sua recuperação total.
Pedimos, ó Pai, uma bênção especial em favor da irmã Maria de Lourdes. Momentos difíceis têm passado, mas o Senhor abençoou ela e o seu lar. Também, ó Pai, a irmã Arlete, a sua recuperação total. A irmã Maria Madalena, ó Pai, quando estará aí também passando pelos médicos, seja com ela em tudo, para que em breve ela esteja livre daquela enfermidade no joelho. Ajude ela e toda a sua família. Te agradecemos pela irmã Lucília, que já está aí recuperada pela tua graça. E pedimos, ó Pai, em favor de todos os enfermos, aqueles que estão atribulados, em desespero. Somente o Senhor pode dar o conforto, ó Pai. Abençoa todos os médicos, as médicas, enfermeiras. Ó meu Deus, proteja-os deste vírus tão terrível. Abençoa todos os lares enlutados. Abençoe, meu Deus, todos, irmãos ou não, que trabalham nas rodovias, transportando as mercadorias necessárias. Que o Senhor esteja protegendo todos eles. O irmão Felipe, o irmão Flávio, o irmão evangelista Adilson, e todos, ó Pai, irmão Valdinei, que o Senhor esteja guardando os teus servos. Ó meu Deus, abençoa todos os lares. Abençoa, meu Deus, todos que estão com seus aparelhinhos ligados, que possam, na conclusão desse estudo, sair edificado pelo ensinamento da tua palavra. Abençoa as suas famílias e todos os seus familiares. E abençoa os nossos vizinhos, para que possam também desfrutar das tuas riquezas. Ó Pai, essas bênçãos nós te rogamos e te agradecemos. Em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estamos aí com menos aparelhinho ainda. Mas pode ser que depois outros, se interessam no aprendizado da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando os seus ensinamentos preciosos. Nós temos um versículo que nós já lemos na quinta-feira passada. Está lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Ele disse que toda a palavra de Deus, todas as escrituras, devidamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir ou instruir, repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, é de suma importância que nós conhecemos mais e mais a palavra de Deus. É o único livro que existe no mundo que realmente é a palavra de Deus, inspirada por Deus. É a Bíblia Sagrada. Bíblia quer dizer biblioteca, o livro sagrado de Deus. Então, por isso que eu sempre digo, é um privilégio conhecer, nem que for de uma forma gradativa, a palavra de Deus. Se você sabe ler, tem uma Bíblia em casa. Se não tem, adquira uma.
Leia a Bíblia todos os dias. Faça ela fazer parte da sua vida, de todos os seus projetos, tudo aquilo que você programar durante o dia, que a Bíblia também venha fazer parte dos seus projetos. Por quê? É através dela que nós recebemos o conforto, a paz, a edificação, a exortação e os ensinamentos da palavra de Deus. Ok? Então, a matéria que nós vamos estudar é justamente bibliologia. Logia, ciência. A ciência de Deus. Estudo sobre a palavra de Deus. Então está aqui. Jesus é uma revelação especial. O Espírito Santo, ele inspirou, Nenhum homem conseguiu escrever a palavra de Deus, a Bíblia, um livro, uma carta, sem haver a inspiração do Espírito Santo. Então, por isso que ela é chamada de inspiração, ou seja, o assopro de Deus. É Deus colocando no coração do escritor aquilo que ele deveria escrever. E todos eles, obviamente, foram fiéis. Fiéis às orientações de Deus. Porque se não tivessem sido os livros, as cartas, não teriam sido canonizados. É bom que você saiba disto. Você que está aí participando e depois os que vão participar ainda online. Ok? Muito bem. Então coloque isto na sua cabeça. Muito bem. Bibliologia. A Bíblia é a revelação de Deus. É uma revelação especial. Certo? Através do quê? Através da escrita. É por isso que nós devemos agradecer muito a Deus pelo fato de ter revelado-se ao mundo através das escritas. Você já parou para imaginar viver em um mundo sem a Bíblia Sagrada? Se nunca tivesse chegado no Brasil ou no mundo a Bíblia, se Deus não tivesse se preocupado em deixar para nós a Bíblia Sagrada, seria muito triste, concorda? Agora, por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Por isso tem total segurança, porque é a revelação de Deus. Tem muitas pessoas que não valorizam a Bíblia, justamente porque não param para analisarem a preciosidade das suas escritas. Desde o livro de Gênesis, quando está revelando a origem de todas as coisas. É maravilhoso demais. Desde o homem, os animais, a criação do universo e todas as coisas, até mesmo sobre anjos. Então, irmãos, como saberíamos como surgiu esse mundo se não fosse a Bíblia Sagrada? Então, ela é maravilhosa demais. Hoje temos esse conhecimento.
que o mundo não surgiu através do Big Bang, através de uma explosão. Hoje nós sabemos que não existe o processo de evolução. O primeiro homem, né, na verdade o macaco, depois foi evoluindo até que chegou aí a nossa condição e posição. Então nós sabemos que tudo isto são mentiras diabólicas e não devemos jamais aceitar e nem ensinar os nossos filhos sobre essas barbaridades. Ok? Então é maravilhoso demais. Muito bem, mas a Bíblia, vamos ver aqui um pouco mais, pode avançar. Sobre ainda a revelação, né? Pode deixar aqui, que nós vamos chegar já. A revelação de Deus. Houve dois tipos, né? A revelação por escrito, que é especial, e uma revelação também especial demais, né? Que foi justamente a pessoa de Cristo. Hoje nós começamos a pensar o privilégio que os apóstolos tiveram. Você já imaginou andar com Jesus, conviver com Jesus, comer ali com Jesus, ouvir as palavras do próprio Deus, né? Então Deus fez questão de se revelar para os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. João, capítulo 1. Muito bem. Agora, a revelação de Deus, ela não foi assim, instantânea, de repente e de uma vez só. Grave bem isso em sua cabeça. O primeiro homem que escreveu a Bíblia foi justamente Moisés. Concorda? Moisés, 1491 anos antes de Cristo, ele escreveu os livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então ela não foi assim, de uma forma instantânea, escrita. Depois de 2000 e quase 500 anos, né? 2500 anos e um pouquinho, é que surgiu a primeira escrita na palavra de Deus. Certo, Marreno? Ok. Então, depois de 2500 anos, que começou a escrever as maravilhas de Deus. E o primeiro homem foi justamente Moisés, né? E foi aí quase um protótipo de Cristo, né? Moisés, o grande homem. Muito bem. Então, a revelação, ela foi gradual. Concorda? Foi gradativa. E também progressiva. Ela foi indo, foi sendo escrita, tal. Depois a gente vai ver como que ela foi canonizada, né? Então, todas as escritas foi aí sendo arquivados, guardados. Essa guarda daquilo que estava sendo escrito, houve, evidentemente, a participação de Deus, né? O homem, a nação, não tinha nenhuma possibilidade de arquivar, de guardar as escritas sagradas. Por quê? Porque o povo era muito ruim, continua sendo ainda, muito briguento, né? Então chegava ali, que nem em Jerusalém,
e colocava tudo a fogo e queimava tudo. E a nação de Israel tinha que sair correndo, fugindo, e não ia nem preocupar com os pergaminhos, com as escritas, né, com os papiros, não. Não havia nem tempo para isso, saíam correndo. Então, quem conservou todas as escritas foi Deus. Amém? Não haveria nenhum livro sequer se não fosse Deus. Em 1955, né, acharam aquele pergaminho lá no Mar Morto, o famoso pergaminho do livro de Isaías. Em 55, eu tinha 4 aninhos. E ainda faltava 1 ano para minha esposa nascer. Certo? Acharam aqueles pergaminhos muito antigos, né? E Deus, então, certamente estava orientando as pessoas. Muito bem, então vamos reforçar. A revelação de Deus aos homens, através da Bíblia, através de Jesus, ela foi gradual e também progressiva. Demorou o quê? 1500 anos, quase 16 séculos, para concluir os escritos sagrados. Hã? A irmã Alaide também chegou aí. Olá, irmã Alaide. Uma boa noite para a irmã, Deus que abençoe. Também nunca falta, né? Nossa live, que Deus esteja abençoando. Ok? Então, durante 1500 anos ela foi escrita. Então, bem gradativa, né? E progressiva também. Ok? Vamos para frente um pouco. Já comentamos, né, que Deus fez uso de 16 séculos, né? Foi aí 1500 para 1600 anos, quase isso, né? As escritas sagradas. Então seria mais ou menos 60 séculos. Eu coloquei isso aí, mas acho que mais ou menos, né? 60 séculos. Ok? E 40 autores. Somente 40 homens. O interessante é que quando nós hoje pregamos o Evangelho para muitos, nós destacamos a Bíblia, né? E as pessoas ousadamente dizem: ah, mas a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. E na Bíblia cabe de tudo, né? Realmente foi escrito por homens. 40 homens. Só que com uma diferença. Eu, pastor Genésio Lopes, eu escrevi 18 livros, né? E mais algumas coisinhas. Mas não foi como a escrita da Bíblia, não. Porque ali houve a inspiração de Deus. Somente foi canonizado os livros procedentes da boca de Deus. Você já imaginou isso? Né? Então vem lá, de Gênesis a Apocalipse. Muitas palavras, muitas profecias, muitos ensinamentos, mas tudo aquilo ali saiu da boca de Deus. Deus realmente falou com Moisés, como ele havia criado todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Deus falou. Então, olha que gostoso, quando você pega a Bíblia para ler, começa a imaginar no dia que ela foi escrita. Bom, hoje eu vou ler sobre Isaías. Hoje eu vou ler sobre Isaías. Então, imagine
Deus falando com você, porque foi Deus que falou com Isaías e ele escreveu, né? Então, por isso que nós costumamos falar, quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, porque foi Ele que falou com os 40 escritores nas escritas, daquilo que Ele realmente queria. É bom, pode passar, se quiser. Não precisa de sair do programa. Tá? Achei que eu tinha pulado. Ué, não tem problema. A divisão do Velho Testamento. Certo? Vamos ver aqui como que funciona em nosso dia. No passado era os livros da lei, do profeta, histórico e profeta. Mas agora tem um pouquinho mais. A gente vai comentar. Madeleine pode passar e depois pode... Ok? Vamos lá. Ela foi dividida da seguinte forma: livros históricos e históricos. Ok? Quais são os livros históricos? Aquilo que realmente declarava, mostrava e mostra até hoje, né, nitidamente as histórias do passado. Então, o livro de Josué, ele é um livro histórico, correto? Ali a gente vê a história de Josué assumindo aí a liderança da nação de Israel, a passagem ali do Rio Jordão, assumindo aí a terra da Palestina, que é a mesma Canaã, hoje a terra de Israel, e os palestinos e os muçulmanos querem tomar a terra de Israel, né? Mas nós vemos ali no livro histórico de Josué a vida dele, a repartição das terras, das tribos, a morte de Josué e a forma que Deus usou este homem para combater os exércitos e vencer. Foi Josué que orou e o sol parou, certo? É histórico? É uma história? Oh, que história boa! Josué orou. E pela primeira e única vez o sol parou. Isto é, a terra, né? Vamos colocar o sol, porque a Bíblia fala sol. E a lua parou também. O universo inteiro. Todo o universo. Então você já imaginou o amor, cuidado de Deus e a atenção que Deus tem para com seus filhos? Sol, para aí, nesse lugar. Lua, detente aí. Olha a ordem recebida de um homem. E imediatamente o sol parou, a lua também. É uma história. Olha que gostoso, né? Olha que gostoso. Eu não conheceria essa história se não fosse o livro histórico. Se Deus tivesse pulado, eu não conheceria essa história. E essa história de Josué certamente nos inspira, né? Nos ajuda, nos fortalece, porque Josué era um homem igual Pastor Genésio, um ser humano igual Dilaine, Renilde, Maria José, né? E os apetitos, né? E todos que estão aí. Ele era um homem igual a nós. E, no entanto, Deus parou o sol, porque Josué ordenou e ele confiou. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer? Livros históricos
Oh, que bênção! Você pode ler a Bíblia e, eu vou estudar somente a história do passado, do povo de Deus. Aí você pega Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Gira. Como? Gira Lucena. Gira Lucena. Dira Lucena. Dira Lucena também está aí conosco. Uma boa noite. Bem-vindo em nome do Senhor. Que Deus esteja abençoando. Uma forma maravilhosa, então, da pessoa estudar a Bíblia. É tão gostoso. Você pode ler aí, gostar de ler livros e ler muitos livros. Minha filha lê muitos livros. Só que nunca desprezou a Bíblia, já leu ela inteira, né? Graças a Deus. Quantas vezes? Quase 10. Quase 10 vezes, né? A Dilaine, que passou muito mal esse dia, já leu a Bíblia aí quase 10 vezes, né? Mais ou menos 10 vezes. Inteirinha. Então você pode ler outros livros, é bom, né? Eu escrevi 18 livros, pode ler meus livros também, né? Mas a Bíblia é maravilhosa demais. Então você fala assim, eu quero estudar as histórias da nação de Israel. Aí você vai pegar lá, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Então, isso aí. Deixa eu dar abrir um parênteses aqui. Olha, fica aqui em Neemias, né? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia Católica, ela tem mais 7 livros a mais, que são chamados de livros apócrifos. Apócrifos quer dizer ocultos, escondidos, né? Não reconhecidos, etc. E, justamente, se você pegar a Bíblia Católica, que eu tenho aqui inteirinha, a hora que chega em Neemias, aí continua com os 7 livros apócrifos. O primeiro livro, aí vem assim, certo? Você vai ver na Bíblia Católica. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1º e 2º, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, aí não vai até Esther. Aí vem Tobias, ok? Depois de Neemias vem Tobias, aí depois vem Judite, Tobias, Judite, sabedoria, não é a sabedoria de Salomão, apenas sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º livro dos Macabeus e 2º livro dos Macabeus. Existem mais de 10 livros apócrifos. Se der tempo, depois eu vou mencionar, mas eu acho que não vai dar tempo hoje, nesta horinha. Aí na quinta-feira que vem, nós vamos comentar também, para que valorizemos o que nós possuímos. Ok? Então você encontrou no livro histórico, então depois de Neemias, vem Tobias, Judite, sabedoria, Eclesiástico, Baruque, aquele grande companheiro de Neemias, né, de Jeremias, ok? 1º livro dos Macabeus, 2º livro dos Macabeus, e depois, não está na Bíblia Católica, mas tem 3º Macabeus e 4º Macabeus também. Eita coisa! Aí tem Enoque, tem outros livros, depois eu vou passar para vocês. Mas grave bem aí. Quem quiser também marcar, né? Às vezes você tem a Bíblia Católica, você quer ver, acompanhar. A Bíblia Católica em si,
os 66 livros realmente são, como poderia dizer, são fiéis, né? Os 66. Só que depois de Neemias vem esses 7 que nós já falamos. Depois você pode voltar a fita aí, né? E marcar, e deixamos bem claro, os 7 livros apócrifos. Não são apenas 7, tem mais. Só que eles não foram canonizados pelos católicos, pelo Papa. Ok? Então, vamos lá. De novo. Antes de prosseguir, o livro de Juízes. Né? O livro de Juízes. Então, o título aí já fala, né? É um livro histórico. Por quê? Porque fala sobre os juízes. Aqueles homens que Deus usava para libertar Israel dos inimigos. Deus havia dito para Israel: se vocês não pecarem, não adorarem idolatrias, eu vou guardar vocês, eu vou dar toda a proteção. Certo? José Jasso e Lineide. Olá, irmão José Jasso, irmã Lineide. Eu não estou vendo aqui, mas a irmã Dilane está passando. Então, uma boa noite para vocês também. Ok? E agora... Também juízes. Falando sobre juízes. Sobre os juízes, amém. Aqui eu vou explicar um pouquinho disso, se você quiser, né, fazer uso do tempo. Então, um exemplo, Deus falou assim: vocês não façam isso, não façam. Se fizer, vocês vão sofrer a consequência, vão ser transportados para outros países, inimigos vão invadir Israel, vocês não vão ter paz, não vão ter tranquilidade. Fica a critério de vocês. Só que eles não davam ouvido. Assim que Josué faleceu, passou mais um pouquinho, eles já começaram a pecar, e pecar. Só para você ter uma noção, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, somente 40 dias, quando Moisés desceu com Arão, com Josué, estava aquela festa lá embaixo, e eles haviam feito um bezerro de ouro. Esse aqui é o vosso Deus, está aí Deus, que tirou do Egito. E fizeram aquela festa danada, apenas 40 dias, sem um verdadeiro homem de Deus junto. Eles já se idolatraram, pecaram gravemente contra Deus. E depois da morte de Josué e de outros que estavam ali próximo, eles começaram a pecar. E Deus, então, pela sua misericórdia, poderia ter desfeito da nação, mas teve compaixão, enviou um juiz. O primeiro foi Otiniel, né? Mas enfim, Deus enviou um juiz, venceu os inimigos, colocou a nação de Israel na linha de novo, e agora seja obediente. Mas pecaram de novo e Deus mandou outro juiz. Mandou Jair. Depois mandou uma juíza também, que foi Débora. Mandou Sansão. Mandou Jefitá. E outros também, que tem um nome que não é tão bem conhecido. Deus mandou vários juízes. Tudo isso é história. Livro histórico. Né? E no final de tudo mandou então quem? Samuel. Samuel foi o último juiz. Por quê? Porque a nação de Israel
pediu para que Deus lhe desse um rei. Suplicou, olha, todas as nações têm um rei. Cada nação tem o seu rei. E nós queremos um rei também. Não queremos juízes, não. E Samuel, todo choroso, foi falar para Deus, o povo está pedindo um rei. Eles não me querem mais, não querem meus filhos. E Deus falou, não, vamos atender. Samuel, eles não estão rejeitando você como juiz, como sacerdote, mas está rejeitando a mim. Não era vontade de Deus, né? No sentido, vamos falar humanamente, Deus tinha o propósito, sim, né? Mas Deus era para continuar sendo o rei da nação de Israel, mas eles preferiram um homem. Então está aí a história dos juízes. Está aí também a história de Ruth. Quem é que não conhece a história de Ruth? Né? A nora de Noemi, uma moabita que decidiu largar os seus deuses, suas famílias, seus familiares, para estar junto com Noemi, lá na terra que Deus havia dado a Israel. Uma história maravilhosa. Aí vem a história de Samuel, desde o seu nascimento, né? Em que Ana orou a Deus para que Deus mandasse o filho, e Deus mandou Samuel, e ela falou para Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou, como diz, doar para o Senhor. Ele vai ficar no templo, servindo o Senhor. E realmente ainda pequenininho, depois de desmamado, coitadinho, né? Ele foi lá para ajudar o sacerdote Eli. E ali teve uma história maravilhosa, e Samuel foi o primeiro juiz que ungiu 2 reis, Saul e Davi. Oh, história maravilhosa! Leia 1º, 2º Samuel. Aí vem 1º, 2º Reis. Encerra-se Juízes, mas inicia-se os reis, né? Os reis bons e os reis que fizeram segundo a vontade de Deus. Então houve aí uma divisão. Alguns reis bons e muitos reis ruins você vai encontrar. Aí fala sobre o rei Davi. Jesus nasceria através da linhagem de Davi. E foi por isso que aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! E Jesus realmente veio da linhagem de Judá. E Davi também descendente de Judá. Ok? Você vai encontrar história maravilhosa em 1º e 2º Reis e também em 2ª Crônicas, 1ª e 2ª, que é continuidade, né? Tudo isso é história maravilhosa. Você pode pegar a Bíblia e falar, eu vou estudar só história. Depois eu vou fazer uma outra repartição que nós vamos passar aqui, né? Então pega aí de Josué até Esther, você vai ver. Esdras também, Esdras foi o primeiro escriba. E você sabia que foi Esdras que conseguiu reunir todos os rolos escritos, as escritas, porque ele veio lá do ano 490, né? Mais ou menos, de 500 para cá, depois de quase 1000 anos que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois de
faltava pouco tempo para 1000 anos que Moisés havia escrito os 5 livros da lei, o Pentateuco. Aí Deus mandou Esdras. Olha só que bênção. E Esdras foi um escriba, o mais famoso deles, o principal. E ele conseguiu reunir todos os livros que Moisés havia escrito e os demais livros que foram escritos depois de Moisés. Ele reuniu todo aquele rolo, né? E ele pôde colocar tudo juntinho para ser canonizado. Oh, riqueza maravilhosa! Como é gostoso estudar bibliologia. É maravilhoso demais, né? Então, veja bem. Ainda faltava 2 escritas para Esdras enrolar ali. Então, mas até onde ele pôde, ele fez com toda a dedicação, com toda a perfeição, aquelas cópias maravilhosas. Faltava o livro de Neemias e o outro livro? E o outro livro, Malaquias. Deu para entender? Então vamos pegar aqui. Não, vamos deixar sem pegar mesmo. Pegou aí os 5 livros que Moisés escreveu. Aí pegou os outros e formou realmente aquele rolo de livro. Hoje é a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia Sagrada. Não precisa. Pode deixar. Aqueles 66 livros, né? Então, com toda a facilidade. Então, está aqui. Essa aqui é uma Bíblia judaica completa. A Dani que deu. Hebraica. Certo? Eu tenho uma Bíblia hebraica aqui. Então, essa aqui é o nosso... Olha que facilidade. 66 livros. Tudo aqui no hebraico. Certo? Agora, naquele tempo não tinha isso, né? Não tinha essa facilidade. Então era rolo, né? Através de pergaminhos, o Novo Testamento, etc. Mais papiros, né? Ok? Então, assim por diante. Então, irmãos, Esdras foi aquele escriba que veio a preparar tudo para ser canonizado. Um homem só não podia canonizar os livros. Teria que ter ali as pessoas especializadas juntamente com ele. Então, ficou faltando apenas Neemias, marque bem na sua cabeça, ficou faltando Neemias e Malaquias, que foi o último. Deixa aí abrir mais um parênteses, depois fechar, e eu esqueci de fechar o outro parênteses. Mas, vamos comentar rapidinho. O horário está indo muito rápido, né? Falta 12 para as 9. Vamos ver o que a gente consegue falar hoje, mas eu quero deixar bem claro que senão não adianta ter uma aula de bibliologia, né, bem resumida. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que surgiram os livros apócrifos e quando foram escritos? Justamente, repito, Esdras, o primeiro escriba, reuniu todos ali os livros em um rolo para ser canonizado. Ficou faltando Neemias e Malaquias, que foi o último. Malaquias fechou. Aí, de Malaquias até Mateus, houve ali mais de 400 anos. Vamos colocar 500 anos, né? Não dá 500 anos, mas acima de 400 anos. Aí ficou um período de Malaquias até o Evangelho de Mateus, sem nenhuma escrita inspirada por Deus. Certo, irmão Renê? E foi aí que surgiu os livros apócrifos. Então, nesse período, eles escreveram Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque,
primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, depois tem também Enoque e alguns outros. Então, 200 anos antes de Cristo e 200 anos após Cristo, eles trabalharam nos livros apócrifos. Ok? E esses 7, o catolicismo, depois de muitos séculos, né? Depois na quinta-feira que vem eu vou detalhar para vocês, certo? Depois de muitos séculos, esse livro estava lá, era espúrios, né? Estava lá, rejeitados, ocultos, mas aí o Papa resolveu pegar os 7 livros e encaixá-los depois do livro de Neemias. Deu para entender? Neemias, mais os 7 apócrifos, aí continua, Esther, tal. Aí vai firme até Apocalipse. Mas introduziram esses livros. Ok? Então, isso aí, né? Esdras, Neemias, já é uma história do retorno da nação de Israel para a Palestina, para Jerusalém. História maravilhosa. É bom conhecer detalhadamente, né? E depois histórico também, Esther. Quem é que não conhece o livro de Esther? Parece que é o livro que não fala de Deus, né? Não tem o nome de Deus. Não tem o nome de Deus, né? Mas é um livro maravilhoso. Então fala ali, né, de Mardoqueu, que foi exaltado, surgiu uma festa, a festa do Purim, através dele, e assim por diante, né? Nós não vamos mencionar, porque você tem a Bíblia em casa, depois você pode ler inteirinha, amém? Então, por quê? Livro histórico. Por que essa divisão? Então, justamente por causa das histórias diferentes e gradativas, certo? Histórias diferentes e gradativas. Glória a Deus por isso. Vamos só iniciar então o outro. Pode passar. Ok. Os livros poéticos. Acharam por bem de fazer essa divisão, certo? Então o poético seria o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O Cantares é mais poético do que os demais, né? Tem uma outra tradução também, uma outra divisão, que eles colocam, os irmãos que têm estudado aí, talvez no seminário ou na faculdade, sabem bem, que nessa outra divisão, eles colocaram Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações de Jeremias. Colocaram Lamentações de Jeremias como livro poético também. O profeta chorão. Mas só que ele é considerado também um livro profético. Ok? Então é isso aí que você está aprendendo. São os livros poéticos. Se você quer realmente conhecer detalhadamente, coloque na sua cabeça, eu vou ler toda a história que Deus deixou para nós conhecermos. E você lê aqueles livros que nós passamos. Agora eu quero conhecer todos os livros poéticos. E você vai ler esses livros como se fossem realmente poesias, né? Poesias alegres e tristes também. Aí você vai ler esses livros, querendo colocar Lamentação de Jeremias, pode colocar, certo? Lamentações de Jeremias você pode acrescentar ele aqui, como pode deixar também como profético, certo?
Então ele ficou aí na dúvida, é a pessoa que vai fazer a escolha. Bom, então eu quero ler todos poéticos. Então você vai ler esse livro. Aí vai fechando. Pode até tirar as suas conclusões. Que gostoso, né? Você vai ver que é bom demais. Agora vamos continuar. Só falta 5 minutinhos para nós terminarmos. Profetas maiores. Esta divisão está aí, né, em nossos dias. Profetas maiores. Por que são profetas maiores? Né? Justamente pelo fato de ser homens que Deus escolheu para transmitir mais profecias escatológicas, profecias sobre a pessoa de Cristo. Então, eles não são melhores, maiores do que os outros, no sentido de conceito, mas foi considerado profetas maiores justamente pela responsabilidade que Deus deu para Isaías, para Jeremias, então não seria Lamentações, porque é Jeremias, né? Okay. Mas não tem problema, né? Jeremias, Lamentações, certo? São os livros, tudo bem, né? Mas os profetas maiores, então seria Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías deixou bem, quase conhecido como o Evangelho, né? Deixou bem claro sobre o nascimento de Cristo. Ora, Ezequiel, faça questão de ler na sua casa, se você ainda não leu, Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e capítulo 39, vai te mostrar a profecia que vai acontecer agora em nossos dias. Daqui a alguns dias vai acontecer. A guerra de Gog e Magog. Deus escolheu Ezequiel para transmitir esta profecia. Gog e Magog, bem claro, mas bem claro mesmo. Só falta Deus, sei lá, mostrar figuras para nós, né? E também Daniel. Daniel, né? Deus escolheu ele para falar sobre a saída da nação de Israel, de Judá, dos judeus, lá da Babilônia. Foi Daniel que falou assim: olha, está chegando os dias de sair daqui de Babilônia. Jeremias pregou que 70 anos depois da escravidão, viria a libertação. Então já está chegando já. E Daniel já começou a orar a Deus e preparar o povo, né? E só que lá, Deus deu muitas revelações para Daniel. É algo maravilhoso demais, até escatológico, falando sobre a grande tribulação. Falou sobre o Messias que os judeus esperam, que é o anticristo. Daniel profetizou tudo isto, né? Então foi uma coisa maravilhosa, Deus usando ele para mostrar para nós aquilo que está acontecendo em nossos dias. Então, irmãos, aprofunde mesmo no conhecimento dos profetas maiores. Bom, eu vou ler todos os livros históricos. Eu quero conhecer as histórias do passado. Eu quero conhecer os livros poéticos, as histórias poéticas. Eu quero conhecer todas as profecias dos profetas maiores. Aí você vai ler todos eles. Vai gastar muito tempo, muitos dias, mas você vai ler inteirinho, até chegar nos profetas menores. Depois tem os Pentateuco também, começa com eles. Os 5 livros da lei.
Você vai ver que coisa maravilhosa que é, né? É uma bênção, é uma riqueza que está ao nosso alcance. Nós vamos ficar somente com os profetas maiores. Agora, para a quinta-feira que vem, nós temos mais os livros pseudopígrafos, né? Os pseudopígrafos, aqueles que escreveram livros que não foram canonizados. São mais de 10 livros que escreveram. Eu vou fazer questão de passar para você também. Mas só que na quinta-feira que vem vamos comentar sobre os profetas menores. Ok, meus irmãos? Todos vocês que ficaram aí até o final, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela participação. Se não for através da sua participação, nós não vamos ter essa aula teológica. Então, graças a Deus, estamos concluindo com 6 aparelhinhos fora de casa, mais ou menos 5, né? Mas não tem problema. E então, graças a vocês 5, nós estamos aí passando essa aula tão importante. Quem? Olá, irmã Alzira, boa noite. Diácono Raimundo também. Chegou na hora da MEI, mas não tem problema. Depois poderá, né, acompanhar, se achar por bem. Está aí à disposição de todos, né? E eu quero agradecer então a todos, desejar a todos uma boa noite, na paz do Senhor, bom descanso, bom jantar, porque nós não jantamos também, né? E que Deus esteja recompensando a vida de todos vocês. Tenho orado todos os dias por vocês e creio que vocês oram também por nós, né? Então, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe grandemente a todos. Vamos concluir.